Eu te confesso que na questão, eu sempre tento compreender, né, o porquê que estão fazendo alguma coisa, né? Sei lá. Aí vão pegar os pontas, né? Que o Biel é um extrema, né? Acabou de se despejar um caminhão de dinheiro no Amuso. O Aravena é um jogador que, embora tenha agora essa lesão de última hora, mas é um jogador que o Grêmio trouxe há pouco tempo. Outra situação que eu não consigo entender é a do próprio. E só ontem que eu me dei conta disso, do próprio Arezo, né? Que agora também já interessa, o Halas Verona e tal. Ontem que eu fui me dar conta, o Arezo não tem um ano no Grêmio ainda. Ele vai fazer um ano agora mês que vem. Ele não tem um ano, ele custou 3 milhões de euros por 50%. Já se falou no Arezo voltar para a Espanha, já se falou no Arezo ir pro Penharol, ele já pediu para ir pro Penharol, agora tem o futebol italiano. Cara, eu não sei daqui a pouco se tem alguma coisa que a gente não sabe, tá? Eu já passo a desconfiar que internamente o Arezo seja mais complicado do que a gente imagina. Não, O vou te dar a Biel, barbada, Bajé. Vou te dar a barbada. O Arezo é o cara que enche o saco. Daí eu não sei se é bem chato, se é chato isso ou é legal. Mas olha, um bom tempo que eu já sei disso. Até o Conde também sabe que o Conde estava comigo na situação. O Arezo é o cara que não joga e reclama que não joga. Só que o problema é que ele reclama que não joga, e quando joga, não resolve o que tem que resolver. Então ele fica sempre nessa eterna insatisfação. Então tá toda hora insatisfeito. E mais, ele fica enlouquecido e provavelmente, é mais uma leitura de mercado, ele fica ligando pro empresário dele, pro procurador mesmo, me tira daqui, aqui eu não jogo, porque aqui eu não jogo. Eu só Ah, olho os mas outros isso jogar, porque aqui eu não mas, jogo. mas isso é uma leitura tua, né? Não é, a gente não tem isso como Não, informação. Que informação. de... Informação. Ele já foi Não, mais de teria uma uma vez na informação pra sala do ti. departamento de futebol para pedir para sair do Grêmio porque não estava jogando, porque ele queria jogar. E aí foi feita uma promessa no início do ano que ele ia ter mais minutagem, que o Bright White ia precisar descansar, enfim, que ele ia ter mais oportunidades. Ele até chegou a ter no momento de lesão do Bright, né? Mas assim que o Bright White retorna, ele volta a ser titular, o Arezo vai para o banco, e ali pode ver, vai iniciando um processo de desgaste dos metais que se encerra no pênalti perdido contra o Esportivo Luquenho. E mas, a partir dali ele não é mais utilizado pelo Mano. mas tem dois detalhes aí que vocês pontuaram que eu acho que a gente precisa colocar e talvez não é não responsabilizar o Arezzo, mas é tentar entender uma coisa. Realmente não é muito justo o que aconteceu com o Arezzo no início do Campeonato Brasileiro, né? Ali naquela reta final da lesão do Bright White pós-clássico Grenal, início do Campeonato Brasileiro e primeiras rodadas da Copa Sul-Americana. Cara, o cara tinha 4 jogos e 3 gols. Ele fez gol em todos os jogos praticamente. Ele fez gol na vitória contra o Atlético Mineiro, né? Ele fez, cara, não vou me lembrar os outros 2 jogos, mas ele fez gol também em mais 2 jogos, perdeu gols feitos contra o Ceará. Isso eu me lembro com certeza, que o Grêmio joga contra o Ceará, lá ele perdeu 2 gols assim inacreditáveis, que é o único jogo no caso que ele não faz gol. Aí o Bright White volta, ele faz contra o Esportivo Luquenho, fora de casa, o Bright White volta e faz o gol da vitória, né? O 2-1. É um gol de cada um dos centroavantes. E ali ele não joga mais, cara. Ele perde a titularidade para o Bright White automaticamente. Aqui eu não estou entrando no mérito se o Bright White é melhor ou não que o Arezzo, eu até acho que o Bright White é melhor. Só que ali não era justo uma volta automática do Bright White, que não estava ajudando muito realmente naquele momento, né? E o Arezzo era o artilheiro do momento do Grêmio, tinha feito 3 gols em 4 jogos. Aí agora também não acho tão correto assim da parte do Mano, que ele perdeu um pênalti contra o Esportivo Luquenho aqui em Porto Alegre, no jogo que nós poderíamos ter feito 3-0 e ir para as oitavas. Ele perdeu, foi displicente? Foi displicente. Mas a não entrar mais, ser preterido 100% pelo André Henrique, que tropeça nas pernas, aí eu acho que é um pouquinho a mais também. Acho que isso não seja motivo para ele fechar a cara, se emburrar ou qualquer outra coisa assim. Mas que também Aí a que tá. parcela de culpa ela não é 100% do Grêmio, 100% do jogador, eu acho que também não é, tá? Mas é que eu Quando acho o que jogador já tem essa essa questão. postura, Cristiano, quando ele já tem essa postura no dia a dia de ficar descontente com as coisas, qualquer coisa é motivo pra tirar, pra apontar pra ele. Qualquer coisinha que sai fora do tom é motivo pra tu não usar mais. É que esse descontentamento do Arezzo, ele não vem de agora, né? Eu lembro que no ano passado, na reta final do ano, ele deu uma entrevista, como ele adora fazer lá para o Uruguai, e ele disse que não, pois é, as coisas não foram, não saíram aqui no Grêmio como eu gostaria, prometeram uma coisa, fizeram outra, e aí o Renato fica a pé da vida, tanto que ele dá essa entrevista faltando ele 3 ou 4 jogos para terminar o campeonato.
E depois dessa entrevista, o Arezzo simplesmente não entra mais. Ou seja, não Não é de entra agora. mais no time. Não, não é de agora, ele não joga 1 minuto sequer. E aí vira o ano, e aí, bom, o que que se tinha de informação, e aqui nesse programa foi dito algumas vezes, acho que até pelo Diogo, pelo Fábio, mas o Diogo certamente falou sobre isso, de que quando o Grêmio contratou o Arezzo no passado, foi dito pro Arezzo, olha só, a gente está no rebaixamento, a situação é complicada, tu é jovem, tu não vai ser o nosso salvador da pátria, vamos trazer mais alguém para assumir a responsabilidade, e em 2025, bom, aí a gente vai soltando a corda e tu vai aparecendo mais. Só que esse ano, cara, quando se soltou a corda do Arezzo, tirando essa sequência pequena que o Diogo mencionou, ele não conseguiu aparecer. No Campeonato Gaúcho, até a estreia dele ele vai bem. A estreia dele como titular é contra o Monson, se não me engano, ele faz 2 gols e tal. E diz, opa, tá aí o Arezzo e tal. E aí ele começa a trazer alguma expectativa, acho que não só em mim, em todos vocês, na torcida como um todo. Só que depois, cara, a gente vai vendo que o Arezzo, ele é um cara. Eu não vou dizer nem displicente, eu acho que é o estilo dele. Mas ele é, às vezes, desconectado com o jogo. É o cara que o jogo transcorre num ritmo, ele tá no outro. É um cara que perde muitos gols, né? Eu tô com essa sequência aberta aí que vocês mencionaram. É, se pegar a sequência do Arezzo, o gol contra o Atlético Mineiro, o gol contra o Luqueio de pênalti, mas é gol, né? Aí contra o Ceará ele não faz. Contra o Atlético Grau é o terceiro gol dos 4 na sequência. Depois tem Mirassol, que nós perdemos de 4-1 e ele não faz. Atlético Grau fora, Bragantino em casa, Godoy Cruz em casa, São Paulo fora, CSA em casa, que ele vai expulso no final. E eu nem condeno aquela expulsão dele, eu acho que eu faria até pior. Bahia em casa, Sportivo Luqueio em casa, e depois ele não entra mais. Eu acho que aqui tem um sinal muito claro do Mano Menezes, tá? Que talvez não seja nem pela parte técnica do jogador, seja pela característica. O Mano quer um centroavante alto. O Mano quer um centroavante de imposição física. O Mano quer um centroavante de brigar pela bola aérea. O João Klaus, aquele que há pouco tempo o Grêmio estava atrás, fez 3 gols aí final de semana no Campeonato dos Estados Unidos contra o Lanterna, mas enfim, fez 3 gols. O próprio Marlon parabenizou ele nas redes sociais e tal. Eu não sei se não é por aí o caminho, tá? Que o Grêmio vai buscar um jogador de imposição, porque a gente sabe que o Mano, quando o caldo engrossa, ele gosta de jogar a bola para a área, fazer cruzamento, optar por um jogo mais longo. E o Arezzo não é esse cara, gente. Eu acho que aí nós vamos no Agora, mercado buscar um jogador dessa característica. agora convenhamos, né? Que não vai ser o João que tá lá na Major League Soccer que vai ter essa imposição toda, né? A gente sabe como é que acontece lá também, né? É um futebol meio que de calça curta, né? Convenhamos. Não vai ser esse cara que vai chegar aqui ele vai encontrar mais dificuldades aqui jogando contra times fracos do que propriamente por vezes ele encontra lá. Cara, é que tem um jogador problema. E o Arezzo, ele tem todos os pré-requisitos para o jogador problema. Porque ele aparece cedo, ele vira celebridade lá pro país dele muito cedo. Ele tem 22 anos agora, imagina. Ele já passou pela Europa. O jogador começa onde ele bate, dá problema. É muito estranho, cara. Porque eu também acho que vejo que ele tem a capacidade. Mas convenhamos, ele foi contratado para ser reserva e buscar o espaço dele. É um direito dele chegar lá na porta, bater e dizer que quer jogar? Claro que é um direito dele. Mas ele também tem que compreender. Entre ele e o Bright White foi contratado para ser o titular, pela experiência, por toda a carreira que tem e tudo mais. Bom, como acabou de lembrar o Cristiano, não é de agora com o Mano, com o próprio Renato. Ele estreia muito bem, né? Ele faz aquela estreia lá no Centenário em Caxias contra o Vitória, ele barbarizou. Sofreu pênalti, deu passe de letra. Mas eu acho que, cara, eu acho que ele é meio mimado para usar uma linguagem do futebol. E talvez explique também o Arezzo não tá habituado ainda ao comando Mano e Filipão, né? Ele ainda tá habituado ao comando mais leve, que era antes, né, do Grêmio. Eu faço a Isso mesma é um leitura detalhe, do viu? Cristiano, viu, Fábio? O Grêmio vai atrás de um 9-9 e um cara que venha sabendo que é reserva. Eu cheguei a utilizar um perfil de contratação parecido com a do Jael naquele momento para Libertadores da América. Vai ser um jogador de porte físico, de boa bola aérea e que sabe que é reserva do Bright White. O Grêmio E quer um segurança. talvez o Grêmio tenha visto nessa janela a última janela para recuperar o investimento que fez.
Porque se o Arezzo fica mais 6 meses aí, sem jogar, atrás do André Mas é Henrique na empréstimo. hierarquia, tu nunca vai Mas é conseguir recuperar empréstimo. assim. Empréstimo tu não vai recuperar nada, tu só vai emprestar pra outro clube, cara. Só pra Mas jogar num tu mercado põe alternativo do obrigatoriedade de teu. compra. Aí se Cara, ele joga lá, tu recupera. Vai, É melhor ele jogar lá do particularmente- que ele ser terceiro reserva do Grêmio. eu particularmente acho, eu respeito todas as opiniões contrárias, mas eu acho essa coisa que se faz com o Arezzo uma cagada das mais grandes, cara. Das mais grandes é boa, né? Das maiores. Cara, é um baita de um jogador que a gente subaproveita, cara. Toda vez que ele joga, a gente saca do time. E eu não acho que ele é craque, tá? Mas ele não se Longe banca disso. quando joga, né? Se Esse é o bancou, problema. ele jogou 4 Não se partidas e bancou. fez 3 gols. Centroavante que faz 3 gols em 4 jogos é raridade no futebol brasileiro, Bagé. Ele fez 3 gols em gente vê 4 ele jogos, nós jogar, sacamos Diogo. do time. A A gente vê jogar, tem ele é que bom ver- jogador. A gente tem, mas eu não tô dizendo que ele é um mau jogador. É que esse negócio dos números é muito relativo. A gente recentemente estava falando, em vários jogos aqui nós falamos, debatendo depois. A gente pede pro Bright sair. Quando entra o Arezzo não se banca. Foram raras situações. Citamos uma. A estreia dele é altamente positiva. E vou dizer mais, né? Não foi só o Mano. O Renato também andava para ele. Porque teve vários momentos. Ele fez uma estreia ali de luxo. Que ele poderia ter recebido sequência e não recebeu. Mas ele vai ter lá que ter foi a uma paciência. entrevista. Lá foi a entrevista que tirou ele, Bom, não mas foi o interessa jogo. o que Aqui foi, foi o né, jogo. Diogo? Não interessa o que foi. Eu não concordo. Tiraram eu acho que ele. Um cara que se ele, decide, se ele um é cara tão que bom como decide tá dizendo, 3 o Renato pontos. tinha que ter segurado ele também. É isso que eu tô falando.